Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Aqui. Fala galera da aviação, mais uma vez aqui dando continuidade do projeto. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, amigo de longa data, Pedro Moraes, mais conhecido como Pedrinho na aviação offshore em Macaé. Ele tem mais de 20 anos de experiência, ele já teve passagem por empresas como a Castroair, Sênio e Omni. Pedrinho, muito obrigado pela sua participação, tá? Por ter você aqui compartilhando a sua história. Sei que você tem uma história bacana. Foi uma indicação do Kleber. E para quem não te conhece, Pedrinho, tá? Se apresenta aí e fala um pouquinho sobre você. Beleza, então, Murilo, primeiro de tudo, muito obrigado, cara. Obrigado por essa oportunidade, tá? Agradeço ao Carvalho pela indicação. Parabéns pelo canal, parabéns por essa ideia, essa iniciativa que vocês tiveram. Isso aí vai fazer a gente conhecer histórias, né, de colegas de longa data, de 20 anos de aviação, pelo menos, né? Conhecer histórias que a gente não conhece e vai fazer todo mundo se conectar. Isso aí. Ó, parabéns, Deus abençoe, ótima iniciativa, tá? Muito legal. Estou acompanhando o canal, vi as outras entrevistas, está muito legal. Mas vai lá. Bom, o pessoal me conhece aí como Pedrinho, né, na aviação. Então, o meu tempo na aviação, o período que eu fiquei, se divide mais ou menos em 10 anos trabalhados no Brasil e 10 anos trabalhados fora do Brasil. Eu iniciei na Castroair, o ano era 2004, tá? E trabalhei alguns meses lá, depois fiquei um ano e pouquinho fora da aviação, Uhum. e aí então entrei na Sênior, Omni, e dali parti para fora do Brasil. Pô, legal, cara. E Pedrinho, antes desse seu começo, como foi teu encontro com a aviação? Como que você conheceu a aviação? Então, Murilo, cara, eu me lembro ainda na infância o quanto eu gostava de desmontar as coisas, né? Os Uhum. brinquedos, então, carrinho, eu desmontava, abria, às vezes não montava de novo. Então, eu sempre gostei desse negócio de desmontar as coisas, né? Sempre fui muito curioso com essa parte de mecânica, vamos dizer assim, né? Desde a infância, né? Os anos se passaram e ali para os meus 17 anos, eu cismei que eu ia ficar no exército, cara. Eu achei que eu ia entrar no Uhum. exército e fazer essa carreira, né? Aí, de 16 para 17 anos, eu comecei a fazer escola técnica. Eu ganhei um curso de telecomunicação e comecei esse curso e próximo à idade de me alistar para o exército, eu meio que abandonei esse curso, me apresentei no exército, fui dispensado e aí eu fiquei um pouco sem caminho, né? E aí, o que eu vou fazer agora, né? Não tinha planejado uma faculdade, tinha abandonado o curso de telecomunicação, não fiquei no exército. Aí, um belo dia, andando de ônibus em Macaé, eu vi um outdoor de um curso de mecânico de aviação na Challenge, a antiga Ah, Challenge, Escola de Aviação em Macaé. Isso. no Eu vi um aeroporto, não era isso? outdoor, aí... Não, depois ela veio para o aeroporto. Ela era na Avenida Rui Barbosa, no centro de Macaé. Ah, tá. Então eu estava dentro do ônibus, eu vi aquilo e
Falei, opa, acho que eu gosto daquilo, né? E aí cheguei em casa, falei com os meus pais, me matriculei, comecei a fazer o curso e cismei, não, vou trabalhar com isso. É o que eu sempre gostei desde agora, entendeu? Então, fiz o curso e isso foi 2002, e 2002, 2003, e quando foi 2004, eu entrei na aviação. Aí eu entrei na Castlé no aeroporto de Macaé. Entrei como auxiliar na extinta Castlé, né? Uhum. Lá atrás. E ali começou tudo. Foi assim, foi aquele desejo de infância, né? Voltou. Voltou naquele momento que eu vi a oportunidade, né? Parece que eu precisava, apareceu na frente, né? E Olha, foi assim. Então, foi assim legal. eu ingressei. Você já entrou direto no offshore, então, com helicóptero, né? Já entrei direto com offshore, né? Direto no aeroporto de Macaé. Aí aconteceu, isso foi 2004, tá? Eu trabalhei 4 meses, Murilo, como auxiliar de manutenção. Aí a empresa perdeu o contrato. Na verdade, ela contratou algumas pessoas, né? Uhum. Contratou alguns funcionários com aquela perspectiva de ganhar contratos e crescer. Mas aí a empresa não ganhou e metade da empresa foi demitida, tá? Foi demitida com aquela promessa, ó, vocês estão sendo demitidos, mas na primeira oportunidade vocês voltam. E passou um ano, aí quando estava para voltar, deu uma ventania no aeroporto de Macaé, eu não sei se você se lembra disso, que os 76 viraram, as Eu não aeronaves estava lá viraram ainda. no pátio, Eu ainda não estava nessa. sim, deu uma ventania, as aeronaves viraram no pátio. Então, foi um prejuízo que as empresas tiveram. Algumas, né? Eu não me lembro se foi umas 2 ou 3 aeronaves viraram, né? Uhum. E aí atrasou um pouco mais. Aí veio 2006 e aí eu voltei. Voltei já pela Sênior, que a Castlóe e a Sênior se juntaram, né? Isso. Era a Castlóe manutenção e a Sênior a parte de operação. Aí as duas empresas se juntaram e aí eu já voltei na Sênior. Isso já era 2006, né? Aí eu fiquei 6 anos na Sênior, fiquei de 2006 a 2012. E aí, ali na Sênior, ali foi a minha escola, né? Onde eu fiquei os 3 anos de auxiliar, Uhum. depois passei para mecânico trainee, na época, né? Não era nem mecânico, foi o mecânico trainee, né? E aí, em 2012, eu passei para Omni, né? Uhum. Trabalhei mais 2 anos, 2 anos e pouco na Omni. E aí eu cismei que tinha que sair e trabalhar fora. Pô, legal. E deixa eu te falar, como é que foi essa experiência sua como auxiliar ali no offshore? A cena, ela tinha uma operação grande, bastante aeronave, né? Era bem corrido para vocês, não era não? Sim, foi assim, graças a Deus, Murilo, eu tive muita ajuda, cara. Eu trabalhei com funcionários, com colegas que se tornaram amigos, né? Amigos Aham. até hoje, caras que eu tenho contato então assim, eu tive muita ajuda, eu trabalhei com profissionais muito bons, eu fiz muito trabalho ali, eu tirei missões no Rio, eu fiz muito curso, eu trabalhei em Farol de São Tomé. Então, assim, eu participei da primeira troca de MGB do AW139 no Brasil, Pô, que legal, cara. foi na Sênior. Então, o primeiro AW que veio aqui para Macaé, né? Ele veio para a Sênior. Então, eu já estava na empresa. Hoje o AW139 domina, né? Então, as pessoas hoje, os mecânicos hoje, né? Eles estão saindo do Brasil com a experiência que adquiriram aqui, desde que a Isso. aeronave chegou. E a primeira que chegou, eu estava lá como auxiliar ainda, né? Então, estava lá limpando a aeronave, tomando bronca e aprendendo, né? Então foi um período bom dessa primeira troca de MGB. E tudo que ia acontecendo na aeronave nova, você está ali Uhum. para ir fazendo pela primeira vez, né? Então, É bem interessante, né? desde ali já começou a escola e foi com essa mesma aeronave que alguns anos depois eu tive a oportunidade de sair, de trabalhar lá fora. Legal. Eu lembro do dia que chegou em Macaé. O aeroporto parou, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, quando vocês pousaram lá, a Sênio, né? Quando a Sênio pousou lá, rapaz, Sim, parou o aeroporto para ver o AW chegando.
Como O é que AW vermelho, lindo, né? lindo, Brilhando, lindo, né? lindo, lindo, lindo. Muito, muito eletrônico, muito aviônico, cara, assim, ficou todo mundo olhando, foi muito legal. Eu acho que eu não vou esquecer nunca essa cena, porque já era de noitinha, né? Aí ele chegando ali, taxiando, Sim, parando na frente do hangar, foi muito legal isso daí. Foi muito legal isso sim, daí. eu estava lá. Foi. Né? E É. Pedrinho, e passado esse período, você é promovido a mecânico. A sua promoção de mecânico, ela veio aonde? Na sênior ou na líder? Ela veio na sênior mesmo. Então, passou meus 3 anos, né? Aham. 3 anos e pouquinho de auxiliar. Aí eu fui checado, consegui minha CHT, né? E então eu fui promovido ali, não a. Eu lembro que mudou a direção da empresa, tinha mecânico, eles criaram mais vagas, Uhum. e antes de que você passasse a mecânico um, eles inventaram um mecânico trainee. Certo. Já era mecânico, você não assinava, mas era tipo um aspirante a mecânico. Era mecânico, mas, né? Então eu passei primeiro a mecânico trainee Uhum. e ganhei um pouco mais de experiência. Aí já com 6 anos ali, né? Aí eu passei para a Omni. Aí na Omni eu já cheguei como mecânico um pouquinho acima. Já cheguei devido a essa bagagem do AW, né? Uhum. Os que trabalharam na Sênior ali, o AW chegou em 2007, 7. então foi então de 2007 a 2012 eu fiquei na Sênior e aí os AWs começaram a chegar nas outras empresas. E onde é que eles iam buscar as pessoas que trabalhavam com a AW? Na sênior. Então foi nessa que dali eu passei para a Omni, já com os AWs que foram chegando, né? E aí já entrei lá como mecânico. Aí na Omni eu trabalhei 2 anos e pouquinho. Mais uma operação muito grande, uma frota muito grande, empresa que deu oportunidade de aprender muito também, né? Então foi outra experiência ótima, onde eu me senti pronto para tentar alguma coisa fora do país. Foi a única razão de eu ter saído dali, Tu porque eu saiu, gostava naque... muito de trabalhar ali. tu saiu naquela mesma remessa com Kleber, com França, Afonso. Afonso não, né? Não, eu saí junto com o Afonso. Para falar a verdade, nós fomos os dois primeiros a sair. Eu digo dessa leva do pessoal que começou a sair, que foi em 2014, Uhum. né? Então, é, eu sairia junto com o Afonso para o Catar, né? E eu só não fui com ele porque meu visto atrasou, aí ele foi o primeiro aí, foi o pioneiro aí, dessa leva, né, já do pessoal da W que resolveu sair. E eu fui 15 dias depois. E aí fui para trabalhar junto com ele lá, na mesma empresa, né? Eu como mecânico, ele como aviônico. Pedrinho, uma curiosidade, porque o que que acontece? Nessa época que você saiu, e você veio, vocês buscaram a oportunidade fora, o sistema era um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você não tinha o LinkedIn. O LinkedIn hoje, eu acho que ele é uma das portas para quem trabalha fora, né? Você vê muita agência recrutando, muita empresa ali, então assim, era mais fácil. Como é que vocês conseguiram sair em 2014 sem esse tipo de informação, cara? Como é que vocês conseguiram ir lá para fora? Pô, Cavar essa ótima, oportunidade? ótima pergunta, Murilo. Eu me lembro que eu estava na Omni e eu ouvi falar sobre o mecânico que trabalhou na África, o mecânico que trabalhou na África, um brasileiro. Eu ouvi aquilo, eu peguei uma conversa e falei, poxa, como é que faz para ir para fora? E comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. Consegui um contato por e-mail, era só e-mail, realmente não tinha LinkedIn. Isso aí. Aí comecei a vasculhar, cara, a disparar e-mail, né? Eu traduzia, não falava inglês, né? Traduzia, colava no e-mail e mandava. Eu descobri um contato, aí com um eu descobri o segundo, então cheguei no tal nos recrutadores, né? Assim, era precioso você ter um contato, né? Hoje você entra no LinkedIn, coloca recrutador, você escolhe, né? Mas não tinha. Então era quem tinha um, você passava para um amigo, não era aquele negócio que você pesquisa e você acha, não era assim, né? Então eu descobri um contato, né? E
conversando com o Afonso, ele me passou esse outro contato que ele tinha, e aí, cara, vem uma história bem legal aí, Murilo. Eu consegui o contato desse recrutador, né? Mandei um e-mail, o cara respondeu e eu não falava inglês. Então, o que que eu fiz? Eu procurei uma professora de inglês, entrei num curso. Cara, eu tive uma ligação em apuro, onde o recrutador me ligou. É, o meu telefone tocou, um monte de quatro, 15 números. Eu me lembro de eu atender e não saber falar inglês, e o cara começou a falar. Eu, one moment, I will call you back. Eu não me lembro o que que eu falei, one moment e desliguei. Aí fui no e-mail, né, já pelo celular, olha, desculpa, não estou conseguindo falar, obrigado por sua ligação e traduzindo, porque se eu ficasse No no telefone telefone. eu podia perder minha vaga aí, né? Então eu me lembro de mandar o currículo, ser aceito e o cara, quando é que você pode começar? Aí poxa, eu acho que eu preciso dos 2 ou 3 meses para aprender inglês, né? Mas eu não dizia para o cara que eu não sabia falar, entendeu? E quando você joga para o e-mail, você tem mais tempo, você usa o tradutor, você consegue aí se safar, né? Uhum. Então eu me lembro dessa situação, cara, e esse prazo que eu dei para ele, eu posso daqui 3 meses. é, é, eu entrei numa aula e comecei a fazer aula muitas vezes por semana com uma professora particular para eu chegar lá e conseguir pelo menos me comunicar. Eu tinha, para não dizer que eu não tinha, que eu não sabia, não falava nada de inglês, eu tinha feito 6 meses de curso de inglês. Antes disso, tá? Uhum. Anos para trás. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, bom, agora eu tenho que aprender, porque eu dependo disso. Só que, pô, aí você está com 10 anos de aviação no Brasil, eu estava num cargo bom na Omni, tá? Eu não lembro se eu era mecânico, tinha um nível legalzinho, eu já estava assim, pro nível daqui, eu estava num nível bom, Bom. um emprego estabilizado. Quando eu tirava a missão em Macaé, morava, né, a 5 minutos do aeroporto, eu morava no aeroporto, vinha uma rua e vinha para o trabalho, então eu ia almoçar em casa. Aí eu, pô, tô com um emprego bom, ganho bem, faço umas dobras, não, mas eu vou largar isso e eu quero ir para fora, né? Então convenci a esposa, né? A oportunidade pareceu boa, eu já me achava experiente, né? Você chega lá fora, você descobre que é mais ou menos, né? Mas encarei, fui sempre tentando me colocar em uma situação um pouquinho mais desconfortável, né? Aí, com esse contato, fui para o Catar. E lá eu trabalhei 3 anos. 3 anos e meio. Até o contrato terminar, né? O contrato foi terminando, aí eu saí. Pedro, mas aqui, uma curiosidade, né? É aquilo que eu tô te falando. Você foi. Não que você foi sem informação, mas não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. É, como é que foi assim? Pelo que eu tô vendo, foi tranquilo assim, você tomar a decisão entre o cara te chamar, né? Falar, Pedro, vem, a vaga tá aqui. Mas assim, rolou o frio na barriga, assim, você chegou a pensar em desistir? Ou era aquilo mesmo que você queria? Você falou, não, meu irmão, eu vou encarar esse desafio e assim, vambora. Então, Murilo, cara, eu me lembrei de um lance agora com essa sua pergunta. É, é, eu tentei sair muito bem aqui do Brasil, cara. Eu tentei sair muito bem. Eu tentei deixar a porta muito aberta aqui. Sabe? É aquela situação, não, eu vou meter a cara, mas eu não tenho como ir 100%, entende? É aquele negócio de eu vou, mas qualquer coisa eu volto, Os entendeu? medos normais, Só né, cara? que Os medos. isso, sim, eu tive. O que que eu fiz? Eu me lembro quando eu fiz uma entrevista quando eu entrei na Omni, né? Eu fiz uma entrevista com o gerente de manutenção na época, tá? E quando eu decidi sair, eu fiz todo o processo lá fora. Eu mandei cópia de passaporte, tiraram meu visto, eu mandei os cursos que eu tinha, os certificados. Eu fui chamado, eu recebi o contrato e eu continuei trabalhando, tá? Na hora que chegou a passagem aérea,
que eu vi a passagem, eu falei, não, agora é de verdade. Até então, eu não tinha feito nada. Eu continuei trabalhando aqui, não está acontecendo nada. E o processo rolando. Quando chegou a passagem, eu falei, não, agora é sério. Aí o que que eu fiz? Eu me lembro, né, depois de Macaé, primeiro eu chorei, né? Agradeci a Deus. Eu acho que eu vou realizar esse sonho, né? Aí eu peguei meu telefone e liguei para o gerente de manutenção da Omni, perguntei onde ele estava. Eu estava em Macaé, ele falou, olha, eu estou no Rio de Janeiro. Eu falei, você vai estar aí amanhã? Vou. Eu falei, bom, então, que horas que eu posso conversar com você amanhã aí no Rio? Porque eu vou me desligar da empresa, mas eu quero conversar com você aí. Aí ele me deu um horário, no dia seguinte eu peguei meu carro, fui lá no Rio e lá conversei com ele. Entrei lá dentro, entrei na sala dele e falei, olha, eu estou completando 2 anos na Omni, né? Quando foi para entrar na empresa, eu vim conversar com você, né? Obrigado pela oportunidade. Então, agora eu vou me desligar da empresa, então eu também tinha que vir aqui conversar com você e te explicar a situação, tá? Então eu contei minha história. Olha, eu recebi uma proposta de fora do Brasil, eu não vou deixar a Omni para ganhar R$ 500 a mais na empresa daqui do lado, tá? Uhum. É uma mudança de vida, é um outro país, é uma outra cultura, é no Oriente Médio, e eu acho que isso vai dar um ganho para minha família, um ganho profissional, e lá na frente, um dia que eu voltar, eu sei que minha vaga não vai estar aqui, né? Mas eu gostaria de voltar para a Omni, se ainda houver possibilidade, eu tenho certeza que eu vou voltar ainda melhor. Pô, aquilo ali, o cara falou, cara, ele falou, Pedro, eu gostaria que todo mundo fizesse isso, o que você está fazendo. Vai embora, realiza o seu sonho, tá? Nunca tive reclamação de você, você é um cara elogiado, um cara que trabalha tranquilo. Realiza o seu sonho. Se passar 3 meses, 6 meses, e você vê que não é o que você esperava, eu não garanto que sua vaga vai estar aqui, tá? Mas, se não for o que você espera, volta, que eu vou tentar encaixar você novamente aqui, a porta vai estar aberta para você. Então, pô, eu agradeci muito e segui meu caminho, deixando uma porta escancarada, né? Então, foi a forma que eu encontrei de, não, eu vou meter a cara, mas eu não vou sair batendo a porta, eu vou tentar explicar o plano, a mudança de vida. Então, quando é algo justificado, eu acho que é a maneira certa de se fazer e você deixa a porta como eu deixei, graças a Deus, né? É. O que acontece, Pedro? Ouvindo você falar isso, assim, eu lembro bastante das situações que eu passei. E o que que eu sempre tento deixar de não é conselho, né? Mas tentar, como eu te falei, assim, tem muita gente que tá olhando, estão olhando os vídeos, né? Principalmente a galera que está começando. O que eu sempre falo? Quando você é um bom profissional, quando você faz as coisas certas, quando você tem amigos, quando você é verdadeiro, cara, tudo dá certo. Eu tenho certeza que a resposta que ele te deu, talvez a sua vaga não esteja aqui, mas de repente não no momento que acontecesse, mas a primeira oportunidade que tivesse, ele ia se desdobrar, cara, para poder abrir as portas novamente para você. Então, assim, eu sempre falo isso, Sim, cara, seja verdadeiro, é, 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 um bom profissional, um bom amigo, porque aonde você passar, as portas elas vão permanecer abertas. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante mesmo, assim. E bem legal. sim, Murilo, e eu vou chegar ali na frente, na parte que depois do Catar, né? Então, aí teve isso, eu saí, né? Aí, depois desse período no Catar de 3 anos e meio, dali eu volto, não, aí termina o contrato, aí eu consegui uma vaga para trabalhar em Portugal, fiz uma entrevista para uma empresa de asa fixa, o que eu ainda não tinha trabalhado, Uhum. né? Aí volto para o Brasil. Essa vaga de Portugal demorou a sair, cara. Demorou a sair. Eu fiquei 6 meses em casa esperando e Uhum. quase voltei para a Omni. Eu coloquei um prazo onde eu esperaria e nesse tempo quase voltei para a Omni. Ou seja, a porta realmente estava aberta, porque
Meu nome Legal. foi cogitado lá e eu cheguei a receber aquela ligação, olha, pode vir aqui conversar com a gente. E o e-mail chegando. Então, graças a Deus, a promessa do gente boa Seria era cumprido. verdadeira, né? Iria ser Sim, cumprido. seria E vamos lá. cumprida. E dando continuidade na tua história, e aí, conta pra mim, quando você chegou lá, cara, como é que foi isso? Quais foram as diferenças? O que que você sentiu? Como é que foi essa experiência? Murilo, foi um negócio, sim, cara, o maior desafio que a gente pode ter, a gente acha que é a manutenção, é o helicóptero que a gente não conhece, é qualquer fator da máquina, mas não é. Cara, chegando lá, eu trabalhei com. Eu me lembro que na época eu contei, se eu não me engano, eram 18 nacionalidades diferentes, tá? Então, eu trabalhei com indiano, com filipino, com paquistanês, eu trabalhei com pessoal da Malásia, com francês, com europeus de vários países. Então, tem os asiáticos, a gente chega aquele jeito brasileiro, que você vai abraçar e o cara te empurra. Então, tem um que você pode rir, tem outro que você. Entendeu? Então, você fica assim. Foi muito aprendizado. O brasileiro chega muito resolvedor de problema, com muito gás, com muita energia, muito ativo, e aquela proatividade é puxada para o ritmo deles. No meio do trabalho, eles param para fazer a reza deles. Você vai acelerar, não pode. Então, foi assim, é um negócio bem difícil. Vem a parte da perseguição, porque eu não cheguei lá com inglês bom, né? Na verdade, o contato de inglês que eu fiz e o tempo que eu fiquei estudando foi, opa, falta um mês para viajar, vou ficar estudando, conversação. Faltam 15 dias, vou ficar estudando. Então, assim, eu tentei, mas o que que você aprende num período tão curto? E aí chega a hora, você tem que embarcar e desembarcar lá. Aí, quando você chega no aeroporto, só havia mais um brasileiro, né? Que era o Afonso, que tinha ido 15 dias antes de mim, ali no Catar. Aí você chega, para onde você olha é novo. E tá todo mundo falando inglês. Então você tem que se virar. Não tem jeito. Então eu cheguei lá como mecânico, tá? Cheguei com uma boa bagagem, cheguei com uma experiência boa, nossa do offshore. Então, certos serviços que a gente ia fazer, serviço de rotina nossa aqui, você colocava uma escada na cauda do helicóptero, você encostava na pá para checar, juntava gente, dois, três atrás de você para ver como é que você faz, você está checando folga, você colocava um relógio, as pessoas olhavam atrás, como é que funciona isso? O que é que você checa? Então, assim, a gente chegou, as aeronaves estavam lá, mas faltava mão de obra, faltava alguém que conhecesse. E a gente chega com muita bagagem, mas com a comunicação ruim. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar muito próximo dos filipinos, que eram todos auxiliares. Então, eu chamava eles no canto e ficava conversando. Eu estava estudando inglês, eles não sabiam. Então, eu perguntava da vida dele, perguntava do trabalho, perguntava da ferramenta. E eles conversando, fluente, algumas coisas eu não entendia. Então, o período que eu ficava no trabalho, as 6 horas que eu ficava no trabalho, eu estava 6 horas estudando. Estando trabalhando ou não, eu estava estudando. A Uhum. última pressão, a única pressão que eu tinha era quando eu ia falar com alguma chefia. Se ele fizesse um comentário, eu sorria. Desde que não fosse uma pergunta, eu estava tranquilo, ele não sabia que eu não tinha entendido. Mas quando ele saía, eu perguntava para o menino do lado: o que ele falou foi isso? O que ele falou foi isso? Para os auxiliares filipinos. Aí eles me explicavam com outras palavras e eu entendia. Né? Então, assim, foi assim que eu consegui me safar, né? Então, aí, foi. Porque o que que acontece? Cara, é impressionante. Eu acho que a gente já conversou, já postamos oito vídeos, né? Eu acho que dos oito, sete é sobre o inglês, que é a nossa deficiência. A gente Sim, tem uma qualidade técnica sim. muito grande, hands-on, conhecimento de máquina, conhecimento de procedimento. Só que, cara, o inglês no brasileiro é muito difícil.
Isso é histórico, a gente vai acabar entrando em É, política, vai entrando num monte de coisa, mas assim, não é um hábito nosso o estudo da segunda língua. E quem está na aviação e tem essa perspectiva de sair, passa por isso. Tu tá contando a tua história aí, eu tô assim, cara, exatamente a mesma coisa comigo. Exatamente a mesma coisa comigo. Desligar isso. o telefone, o WhatsApp para poder traduzir, jogar e você conseguir manter uma comunicação. E aí foi. E um outro problema que eu não sei se você passou. Você falou aí exatamente o que acontece aqui. Aqui a gente tem umas 7, 8 nacionalidades diferentes. E para quem está aprendendo, isso é bom e isso é ruim. Porque você pega Sim. palavras com 200 pronúncias diferentes. E tu fica doidinho na tua cabeça. Fica doido tentando entender E, aquilo, e vai para o lado, vai para o outro e apanha depois de velho. é, Esse é o problema. Então, assim, galera, estuda esse inglês, pelo amor de Deus. cara, a verdade é que, assim, eu não sei se é só comigo, cara. Eu, eu, eu acho que eu sempre funcionei bem sob pressão, mas eu nunca tive aquela disciplina de, eu vou estudar inglês, tá, mas eu vou estudar inglês para quê? E eu sempre tive um pensamento errado de, não, agora eu preciso de inglês, agora eu vou estudar, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu tive coragem, né? Eu tenho coragem, então eu meti a cara sem saber. Mas assim, eu não precisava dizer para ele, olha, eu não sei falar inglês. Eu tinha tempo de traduzir. E eu acreditava que, pô, até eu chegar lá eu vou melhorando. Você até melhora, você consegue se apresentar, mas qualquer palavra, qualquer pergunta que saia do contexto já te quebra. Se o cara mudar de assunto e perguntar qualquer outra coisa que não seja sobre aquele assunto que você está, você se perde, né? Eu sabia que eu precisava de tempo, eu queria o emprego e eu tinha que ir com o que eu tinha. Então, assim, eu também não esperei estar pronto. Na verdade, a gente não, se a gente for esperar ficar pronto, né? Então, assim, você fica 10 anos, daqui a pouco está tarde. Aí você está pronto e não dá mais. Então, você tem que tentar usar o que você tem da melhor maneira possível. Eu tinha experiência e eu tinha coragem. Faltava o inglês é detalhe. Eu quero agora, eu vou tentar. Então, eu meti a cara e desse jeito. Só que aí eu tomei a responsabilidade. Não, agora eu tenho que aprender, porque Cara, assim que eu cheguei lá e a chefia veio conversar, você fica exposto, porque você sabe sobre o helicóptero, mas o cara percebe que a sua comunicação não é boa. Então, assim, você tem tempo para aprender, mas você tem que ter um pouco de Papai do Céu abençoa e te dá pessoas boas, né? isso, Que tem um pouco de paciência, porque eu poderia chegar lá e com uma semana o cara fala, olha, não dá. você é um cara legal, mas você não consegue se comunicar, então você tem que voltar. E aí? Eu já tinha pedido demissão aqui, entendeu? Porque o que que acontece? É, Assim, muita gente vem perguntar, né? E aí, como é que é? Dá para ir? E fala assim, cara, a respeito do inglês, é o que eu falo para todo mundo é o seguinte: você tem que ter disciplina, força de vontade e coragem. Só que você também tem que ter discernimento e falar assim, ó, pô, eu tô pronto ou eu não tô pronto? Porque uma das explicações básicas que eu dou é o seguinte: quando você está no manual, quando é para você trabalhar na aeronave, o inglês ele é aquilo que a gente vê a vida toda. Troca MGB, troca uma roda, faz a inspeção de 300 horas, você acompanha aquilo ali, você segue. O problema é exatamente o que você falou, é quando teu chefe te chama na sala para conversar com você. É quando a mulher do RH te sim. liga, fala assim, ó, Pedro, tá dando um problema aqui no teu plano de saúde, tá faltando um documento teu. Quando sai do teu contexto, aí é a hora que a casa cai e você fica a ver navios, né? Cara, o telefone tocava, era realmente um pequeno pânico, né? Porque você cai naquela de ter uma pergunta que não tem nada a ver, e aí entra no vocabulário, né? O vocabulário limitado. Você sai das Vem frases uma prontas. pergunta dentro daquele. Isso, vem uma pergunta com uma palavra que te quebra. Aí você, opa, do que ele está falando aí, entende? Então, e aí tem outra parte, né? Tem a parte de, eu estou estudando, mas aí eu não estava estudando com europeus, eu estava estudando com filipinos, com indianos, que o inglês não é dos melhores, né? Então você vai aprendendo as pronúncias, né? Como eu brincava, né? É o inglês das ruas, é o inglês do hip hop, né? Isso aí. E muita gente se ilude É, que fala assim, não, porque quando você está no meio, só de escutar você aprende. Cara, você aprende. Mas não adianta, porque é o que você falou.
3 meses focado, 2, 3 meses. Cara, eu te falo assim, eu tive uma melhora considerável no meu inglês depois de 1 ano e meio, 2 anos aqui, entendeu? Estudando e Sim, ouvindo e falando. Assim, o que que eu falo de melhora considerável? Você chegar naquele nível de você atender o telefone, você participar de uma reunião, e você entrar e sair em qualquer lugar. Tem ainda algumas falhas gramaticais, tempo verbal, alguma coisa assim, mas você consegue fluir a vida. Esse que é o ponto. sim. Assim, eu me lembro que quando eu conversei com alguns colegas aqui, né? Pô, tô pensando em sair, né? Tô saindo, tô tentando emprego lá fora. Assim, eu me lembro de colegas de trabalho falando, pô, mas você é louco, você vai pedir demissão aqui para ir. E assim, como quem diz, você não está pronto para isso, entende? Só com o que você tem. Então, num primeiro momento, foi meio que na cara e coragem. Foi aquela de, poxa, eu quero viver alguma coisa a mais, entendeu? Eu quero viver, eu quero ter essa experiência. Eu acho que eu tinha, Murilo, durante esse tempo na aviação, eu acho que mentalmente eu tinha uma listinha de coisas que eu gostaria de fazer, sabe? Uma delas era ter essa experiência fora do Brasil. Então, claro que tem a parte financeira, tem a cultura, tem tudo que se aprende, mas assim, cara, eu tinha aquele negócio pô, trabalhei fora do Brasil. Por algum motivo, eu tinha alguma coisa que, pô, eu acho que eu vou ser completo se eu tiver a experiência que eu fui lá fora. Então, eu tinha uma coisa de eu tenho que ir para fora, senão eu não vou estar completo, eu não vou ter minha carreira. E chegando lá fora, foram vindo outros sonhos, né? Foram vindo outras metas, né? Então, o que eu vou contar já a seguir depois do Catar, né? Isso. O que que acontece? Passou esse seu período de adaptação, vida normal, entrou na manutenção. Como foi tua carreira lá nesse período assim? Conseguiu ter uma ascensão rápida, se destacou? Como é que foi isso? Tive, graças a Deus. Eu fiquei um ano lá. O meu primeiro ano eu trabalhava de escala. Eu ficava 2 meses lá e um mês em casa, tá? Então eu ia, vinha, fiquei nesse período fazendo isso. Quando completou um ano, eu tive a minha primeira promoção, tá? E quando passou mais 6 meses, eu tive uma segunda promoção na mesma empresa. Então eu consegui, aí eu virei permanente, eu passei a morar lá, aí eu consegui levar minha esposa para lá. Legal. Aí vai, um ano e meio depois, então eu já falava um pouquinho melhor, já estava um pouquinho mais enrolado, já saí do hangar e já ia para dentro da sala participar de reuniões, não entendia tudo, né? Ainda engasgava no- em algumas Inglês. palavras, mas já pegava o contexto. É aquela, pô, se eu entender 70% do que foi dito, eu quase entendi tudo. Então, falava errado, mas dava muitas soluções. Então, olha, vinha o resultado de pós-cheque, por exemplo, 50 graus no Catar, os motores tinham muito problema de falha no pós-cheque, por causa de poeira, por causa de calor, por causa de alta temperatura. Então, vinham aqueles problemas, e quando você pega um checklist, e olha, faz essa limpeza dessa maneira, troca esse bico, faz isso aqui, e você começa a matar panes, você não precisa mais falar inglês tão bem, porque mesmo falando inglês das ruas, vamos dizer assim, você dá soluções. Então eu comecei a entrar nessas situações onde eu consegui, né, graças a Deus, com a ajuda de Papai do Céu e de muitos colegas experientes que estavam do meu lado, resolver alguns problemas. Então você vai sobressaindo e aqueles defeitos, vamos dizer assim, aqueles pontos de melhoria que você tem vão ficando em segundo plano. Quando você consegue exercer, fazer alguns gols, as pessoas não se importam se você perdeu uns outros menores, entendeu? Ou Isso não aí. está tão bem no inglês. Você resolve. Então, eu consegui ir resolvendo assim e crescendo dessa maneira, né? Quando coloca a mão no ferrinho, não tem jeito, né? A bagagem, É, ela pesa muito. Isso aí é pô. inexplicável, cara. Me dá, me dá a oportunidade, deixa comigo. Não, deixa comigo, calma aí, deixa comigo, deixa comigo. Vamos cinco tentar fazer minutos, isso? né? Vamos só tentar fazer um É, negocinho aqui? cara, falando disso, de fazer um negocinho, não são só flores, não. Eu me lembro uma vez, eu estava lá no Catar mesmo, tá? Eu estava no noturno lá,
e tinha um helicóptero na frente do hangar. Aí eu me lembro que o piloto o pessoal do noturno veio, aí helicópteros de guerra, né? O helicóptero ficava disponível o tempo todo, mas aí vinham os pilotos. O helicóptero fazia voos de treinamento e Uhum. à noite vinham os pilotos para lavar motor, né? E num desses giros de manutenção, eu estava de supervisor à noite, quando o piloto deu a partida na aeronave e acendeu a luz de rotor brake. Aí acendeu a luz, aí ele cortou. Eu falei, não, calma aí, cadê aquele limpa-contato? Aí peguei o limpa-contato, subi no helicóptero, tirei um conector, limpei, só tinha areia, coloquei de volta, gira. Ele girou, matou a pane. No dia seguinte, você vê o que é a cultura, né? A cultura nossa aqui do Brasil, como é que você encontra outra situação, né? No dia seguinte, um supervisor meu veio, me chamou para conversar e falou: Olha, aconteceu um evento aqui ontem de um rotor brake que teve uma falha aqui. Primeiro, parabéns, você resolveu o segundo, você resolveu o problema, mas nunca mais faça isso. Primeiro, você não é aviônico, você não tem autorização para encostar no helicóptero, e começou a chamar minha atenção, chamar minha atenção, chamar. Aí eu falei, pô, mas peraí, eu resolvi o problema. Ele falou, não, você não está aqui para resolver problemas, você está aqui para seguir o que é para você seguir. Você não mete a mão, você não pode tirar um conector, limpar, e assim, aí você fica naquela, a diferença da cultura, mas esse tipo de coisa acontecia, né? Então, Não, é complicado, é acontecia, difícil. a, Eu ia te a, perguntou da documentação, não fez algum documento? Registrou o que foi feito? então, assim, para falar a verdade, eu nem me lembro. Eu acho Deve que ter falado. a gente tem. É, para ser sincero, eu não me lembro. Eu não sei nem se está escrito alguma coisa. Eu acho que não, para ser sincero, acho que não devo ter feito, não. É, Né? Porque lá tem aquilo de. Eu trabalhava com aviônico, mas aí dá uma pane, aí o piloto vai desligar, pô, o helicóptero vai ficar indisponível. Não, peraí, é só um giro de manutenção, peraí que eu sei resolver. O aviônico não sabia, né? Então, assim, uma das coisas que aconteciam que a gente foi sobressaindo mesmo com o inglês ruim, né? é. Eu digo a gente porque foi eu e o Afonso, depois veio mais um brasileiro, depois mais um, daqui a pouco já estavam 8 lá, né? Então, quando eles viram como a gente trabalhava esse lado nosso operacional, né? Eu cheguei a ouvir de chefia os brasileiros ficam menos doentes e reclamam menos. Então a gente começou a ser, mesmo falando mal, a gente começou a ser visto como mais disposto, Diferenciado. né? Mais exatamente. É. E dando continuidade, você sai de lá e vai para onde? Então, rapaz, próximo de terminar eu fui para o Catar para ficar 3 anos. Eu fiquei 3 anos e meio e aí as pessoas começaram a ser demitidas, né? Alguns começaram a sair, final de contrato. Eu fui demitido, mas aquele período que eu queria, que eu gostaria de ficar lá fora, o Murilo, na minha cabeça não tinha terminado ainda. Eu falei, não, eu quero ficar mais. Né? Agora eu já aprendi, eu já vi que dá, o monstro é menor, né? Então eu quero ficar mais. Eu saí do Catar, lá no Catar ainda. Eu soube de uma vaga em Portugal, tá? Um grande camarada meu, Vinícius, ele até fez um vídeo aqui contando a história dele em Portugal. Famoso Acho que ele não Shrek. sabe o famoso Shrek, acho que esse cara não sabe o quanto que ele me ajudou, né? Então, vou aproveitar aqui uns segundinhos para agradecer ele. Papai do Céu abençoe muito, Vinícius. Cara, eu amo aquele cara, a família dele. É um cara que me ajudou muito. Inclusive, foi ele que me indicou para essa vaga de Portugal, né? Muito legal. Então, no Catar ainda, Vinícius, obrigado aí, Vinícius. Tá? Você mora aqui no meu coração, cara. Você e sua família, tá? Ele Deus te abençoe. merece. Esse moleque, ele é, Pô, cara, é o Shrek. unanimidade, Ele é o né? Shrek de verdade, ele, né? Cara, toda empresa tem que ter um cara igual ele. A empresa que tem um cara igual ele É, é uma empresa feliz, né? Porque ele é um resolvedor de problema. O cara isso. disposto a ajudar, o cara espetacular mesmo, né? Então, Murilo, fiz a entrevista lá para essa empresa de Portugal, tá?
Fiz a entrevista, mandei a documentação e voltei para o Brasil, né? Aí demorou ainda 6 meses, tá? Para que eu fosse chamar. A minha vontade inicial não era ir para Portugal, tá? Depois daquele primeiro momento que você realiza aquele sonho de, pô, eu quero ir para fora, quero ter uma experiência fora. Depois que você realiza aquilo, você tem que ter outros motivos para voltar a sair, ou você tem que ter outros motivos para continuar fora. Eu não tinha mais aquele motivo de, eu quero ir para fora para ter uma experiência, porque eu já tinha. Então, o meu motivo de continuar fora depois desses 3 anos e meio no Catar foi financeiro. E o motivo financeiro não nos leva a Portugal, né? Portugal é um lugar espetacular, é um lugar maravilhoso, mas não é um lugar que as pessoas escolhem quando querem ganhar um pouco mais, né? Porque para estar em Portugal, financeiramente, eu podia estar no Brasil, né? Mas voltei para o Brasil, fiquei 6 meses aqui, fui para Portugal, tá? A empresa chamou, eu não consegui outro emprego, né? Não consegui em outro local, como o Catar, né? Fui para Portugal e lá em Portugal encontrei a Zafixa, né? É, a empresa muito grande, mas aquela empresa que você enxerga, assim, o lugar é ótimo, o país é maravilhoso, é um lugar muito bom para se viver, mas não um lugar para quem quer sair, eu quero sair para fazer um pé de meia para voltar, não é Portugal, entendeu? Mas tempos depois eu entendi, né, os planos, como as coisas vão acontecendo. Eu entendi que eu precisava estar em Portugal para conseguir meu próximo emprego, né? Enquanto eu estava em Portugal, eu apliquei para uma vaga em Abu Dhabi Uhum. e demorei a ser chamado, tá? Eu fiquei 7 meses em Portugal e eu pedi demissão para voltar para o Brasil, para ficar em casa, né? É, Como eu te falei, a parte financeira não era o ponto forte lá e eu vi que não fazia sentido estar lá, entendeu? Eu falei, poxa, eu não vou ficar apertado aqui, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Então, em casa, qualquer emprego que eu conseguir, eu tô igual a Portugal, mas eu tô na minha casa. Sim. Então, assim, aquele sonho de, eu quero morar fora, eu não tinha. Eu tinha no primeiro momento aquele desejo de uma nova cultura da experiência, e aí eu volto para o Brasil e fiquei naquela de, poxa, eu preciso quero voltar, mas agora eu quero fazer meu pé de meia, né? Uhum. Agora é pro pé de meia. Então, eu fui chamado para Abu Dhabi, tá? Apareceu uma oportunidade de um contrato curto de 5 meses, tá? E aí eu fui chamado, e quando eu falei para o recrutador para ele mandar a passagem que eu estava no Brasil, ele falou assim: poxa, você não está em Portugal porque a empresa não está procurando brasileiros. Aí eu falei: não, se você quiser, eu estou em Portugal, eu vou para Portugal. Aí eu pedi a passagem para ele de Portugal. Ele vendeu minha mão de obra como se eu fosse de Portugal, porque eu apliquei para a vaga quando eu estava em Portugal, Entendi. entendeu? Eu mandei para Abu Dhabi e estou em Portugal, tenho meu visto de português, faltou pouco eu falar, ora pois, sou português, né? E aí o cara falou, pô, mas você não está em Portugal? Eu falei, não, eu sou brasileiro, mas se você quiser, eu sou português, né? Aí ele mandou a minha passagem de Portugal. Aí, do meu bolso, eu peguei um avião daqui, fui para Lisboa e peguei o voo de Lisboa para Abu Dhabi. Quando eu cheguei lá, na minha lista constava o meu nome, Pedro Moraes, de Portugal. Aí eles descobriram que eu era brasileiro e aí não fizeram mais nada. Mas aí é de novo, é a mesma situação do Catar, onde você chegou e eles só descobriram que você não falava inglês depois que você está lá. Aí você tem que desenrolar. Aí você tem que se virar, porque eu já estou lá, entendeu? Aham. Aconteceu assim também em Abu Dhabi, né? Pô, cara, que doideira, né? E eles tinham algum motivo especial assim para não estar chamando brasileiro? Tu lembra de alguma coisa nesse sentido? Olha, o Murilo, infelizmente, em Abu Dhabi, os brasileiros, pelo menos na época que eu fui, né? Espero que hoje tenha mudado. Os brasileiros não tinham uma fama muito boa lá, não, tá? É mesmo.
não tinha uma fama boa. Existia aquele, não só, não é pessoal da aviação não, tá? É brasileiros em geral. Existia alguma fama de pessoal meio malandro, entende? Eu vou tentar me resumir nisso. Pô, brasileiro? Não, é malandro. Ah, é português? Não, português é europeu, pode vir. Mas brasileiro Não não. era referente à Então, aviação, então, era não generalizado. era, não era referente à aviação, né? Então, é, é, todo tipo de profissão ou todo tipo de ser humano, independente do que ele faz, ele pode ter certas atitudes e ganhar fama, né? Então, não havia essa fama boa de brasileiros lá, e eles só descobriram que eu era brasileiro depois de chegar lá, né? Então, E aí você cumpre seus 5 meses lá, continua. O que acontece na tua vida aí? então, Murilo, eu fui com aquele pensamento, eu lembro, né? Os meses que eu fiquei desempregado em casa, eu me lembro que eu conversava com minha esposa, olha, eu preciso de uma oportunidade só, eu só preciso de uma oportunidade, eu preciso de uma. E aí veio essa oportunidade, tá? Esses 5 meses que eu fui para lá, eu sabia que, pô, chegou a tal oportunidade que, né, eu tanto desejei, Papai do Céu me deu. Então, nesses 5 meses, eu sabia que era o tempo. Tipo assim, ó, você tem 10 minutos para jogar. Mostra teu futebol aí, se você vai ser efetivado ou não, né? E, graças a Deus, eu consegui ser efetivado lá. Eu fui por uma empresa terceirizada, por recrutadores, prestei serviço, eu fiz um serviço dentro da Abu Dhabi Aviation, mas trabalhando para a Agusta, a fabricante do helicóptero. E aí eu consegui ser efetivado pela Agusta e sendo promovido, graças a Deus, mais uma vez. Então eu fui promovido e fiquei trabalhando para a Agusta, né? Então consegui ficar. Esses 5 meses viraram 3 anos lá em Abu Dhabi, né? Então eu fui nesse período lá, eu tive uma experiência espetacular. Assim, eu vivi muita coisa boa em Abu Dhabi, né? É, Abu Dhabi é um lugar maravilhoso. Eu tive a oportunidade de, mais uma vez, voltando àquela lista, a lista dos desejos da aviação, né? Eu tinha Uhum. o desejo de trabalhar fora. Depois eu vi as pessoas voltando. Ah, eu fiz curso na Itália. Eu fiz curso na Itália. Eu ficava, poxa, será que um dia eu vou fazer o curso na Itália também? Eu queria tanto fazer o curso na Itália. E aí a empresa me mandou para a Itália para fazer um curso gigante de um dia. Mas eu realizei meu sonho, né? Eu Você acho foi que eu não lá, pô. estipulei que eu queria. Eu fui lá, então eu fui 3 dias antes, passei muito, levei a esposa, aí fiz um curso de um dia, era um curso de documentação na fábrica, né? O que foi muito legal. Então tive essa oportunidade, né? Depois voltei lá no mesmo lugar, mas já voltei por outra empresa, né? Pela próxima empresa. Então tive a oportunidade de fazer esse curso lá. Tive algumas missões de trabalho fazendo inspeção em Dubai. Tive a oportunidade de ir na Jordânia. Conheci uns lugares bem complicados, tá? E na pandemia tive uma oportunidade, foi uma vivência boa, mas não foi dos melhores locais, né? Eu conheci a Etiópia, eu fiquei 11 ou 12 dias na Etiópia, então fui para uma missão lá, tudo por essa empresa, tá? Todo o trabalho que ela tinha, ela me mandava. Então, tive essa oportunidade na Etiópia, onde eu vi um lance muito feio lá, ô Murilo, talvez, assim, uma cena muito feia, tá? Eu fiquei no local lá, próximo de uma base aérea, onde as instruções eram: você fica no hotel, não sai do hotel, tem tudo no hotel, você não tem por que sair, nem pisar fora. Vai vir um carro militar, o carro pega você e leva você para a base militar, você faz o trabalho e o mesmo carro te pega e te traz. Só isso. Então eu fui para lá para ficar 3 ou 4 dias para terminar uma instalação de um motor e acabei ficando mais dias porque precisou de uma peça, a peça teve que vir de Abu Dhabi. Cara, eu vi uma cena voltando da base militar.
Pense num lugar feio, um lugar com bode andando nas ruas, as crianças correndo num nível de pobreza, não são cachorros, são bode andando na rua. O nível de pobreza é assim, cara, é um lugar que você ficava olhando pela janela, com vários animais, assim, as pessoas no meio. Cara, voltando da base militar, eu vi um cara caído no meio da rua com a barriga aberta, as tripas para fora, e as pessoas circulando, andando para lá e para cá. O carro passou devagarzinho, eu olhei, né? Eu estava com outro colega brasileiro que tinha ido junto comigo, eu olhei e falei, cara, você viu aquilo? O cara ignorado, ignorado. Meu Deus. Assim, uma cena que eu olhei e falei, cara, o cara tá caído ali com a barriga aberta, você viu? E as pessoas andando para lá e para cá. Não, aqui no Brasil tem um pequeno acidente, um barulho dá aquela roda, né? Todo mundo em volta. Lá não, uma cena assim, eu olhei aquilo, não sei se ele foi atropelado, não sei, deve ter sido para estar esmagado daquele jeito, mas assim, um Jesus. negócio assustador. Foi época de pandemia, aquela época que você tinha que estar fazendo o teste do Covid o tempo todo. É assim, cara, uma experiência ruim. Um outro fato que eu lembrei. Eu me lembro que quando eu pousei lá, na ida, quando eu pousei lá, tinha um negócio. Não, não, na ida não. Quando eu estava lá, tinha um negócio que o teste do Covid que você fazia expirava quando você tinha que pegar um voo. Eu me lembro que um dia antes de eu voltar, de eu vir embora desse lugar, voltar para Abu Dhabi, eu fiz o teste do Covid, tá? Aí eu fui algumas horas antes no aeroporto, fiz o teste do Covid, no dia seguinte era o meu voo. Aí quando eu cheguei no aeroporto, que eu apresentei o teste do Covid, ele tinha uma validade, eu não me lembro se eram 12 horas, era alguma coisa assim. Aí quando a atendente olhou, falou, não, o seu teste do Covid tá expirado. Eu falei, não, mas eu fiz há 3 horas atrás, eu não me lembro. Ela falou, não, você fez ontem. Erraram o teste e ao invés de colocar, tipo assim, o meu voo era 10 da manhã, ao invés de colocar que eu fiz 10 da manhã, não, meu voo era meio-dia, ao invés de colocarem que eu fiz 10 da manhã, colocaram que eu fiz 10 da noite. Meu Deus. Colocaram 10 PM ao invés de 10 AM. Cara, aí eu comecei a discutir no guichê, na Etiópia. Não, mas não sei o quê, porque eu vou, porque eu fiz, por causa disso. Quem que vai fazer um teste? Aí eu discuti. Não deixaram eu embarcar. Me colocaram num voo 3, 4 horas depois, tá? Aí eu discuti aberto, fiquei sentado ali, fizeram eu esperar e me colocaram no próximo voo, tá? Eu não sei o que aconteceu, Murilo. Eu peguei, me deram um lanche, eu falei, não, vocês vão me deixar aqui sem comida. Me deram um lanche, eu peguei o voo. Quando eu pousei em Abu Dhabi, cara, eu fiquei 11 dias com diarreia no banheiro. Meu Deus. Eu, e assim, o que fizeram, né? O que eu comi? Então, eu me lembro que quando eu discuti, falei, não, vocês ainda vão ter que dar minha comida, pus aquela marra toda, fiquei ali esperando, me deram um frango, tava uma delícia, cara. Tava com molho, eu comi aquilo e falei, não, pô, isso aqui tá uma delícia, pô, tá. Entrei no avião, tranquilo, mas quando eu pousei, cara, uma dor. Aí fui pro banheiro e voltei, fui pro banheiro, voltei. Eu devo ter emagrecido uns 4 ou 5 quilos naquele período. E era aquele período que você voltava e você tinha que ficar confinado. Eu fiquei usando um relógio daquele para te monitorar, para você não sair. Lá em Abu Dhabi tinha isso. Uhum. Você pousava no aeroporto, eles te davam um relógio, você prendia com GPS. E o tempo que eu fiquei em casa confinado, que eu não podia sair, eu fiquei no banheiro. Foi uma experiência, uma lembrança que eu tenho da Etiópia aí, que As graças aventuras, a Deus está voltando. as aventuras que a aviação traz, né? É o que eu falo assim, cara, a gente passa cada sufoco, porque primeiro, a gente não tem medo de missão, né? Tá louco para É ir. Assim, verdade. a gente quer mais é ir para poder conhecer, para poder ver e o que que rola. Rapaz, você se Sim. mete em cada uma, porque é só Deus mesmo para estar guardando e abençoando, porque é Sim, complicado. é verdade, rapaz. Aí, depois disso, veio o último capítulo desse, desse tempo na aviação, que aí de Abu Dhabi eu fui para a Arábia Saudita.
né? Não sei se você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que você gostaria de saber desse período, ou já vamos para o próximo Não, já capítulo. vamos para o próximo. Chegamos na Arábia. Chegamos na Arábia Saudita, Murilo. Eu estava tava em Abu Dhabi e recebi. Não, minto. Eu estava em uma missão na Jordânia, mas ainda trabalhando pela empresa de Abu Dhabi, pela Agusta. E aí eu recebi uma mensagem de um recrutador para uma vaga na Arábia Saudita, tá? A vaga era mais uma vez, né? Graças a Deus, para cargo de chefia também, mas para uma empresa VIP, a empresa que o rei vai voar, tá? Então foi o último capítulo, né, dessa jornada maravilhosa nossa da aviação, minha, né? Então eu recebi essa proposta de lá, tá? Fiz todo o processo, pediram documentos, fiz entrevista, gravei vídeo, fiz todo aquele processo e chegou a proposta, chegou a passagem, tudo aconteceu de novo, né? Então me despedi de Abu Dhabi, né? Um lugar que eu não teria saído, um lugar maravilhoso. Minha esposa ama Abu Dhabi, né? Eu pretendo inclusive voltar a passeio, né? Mas é aquela história, né? Por que que a gente está lá fora, né? Então fui para a Arábia Saudita, tá? Uma empresa maravilhosa, empresa prestadora de serviço para o rei, tá? Já cheguei com bastante bagagem, né? Já com toda a experiência do offshore, toda a experiência que a gente o inglês já não era um problema, a cultura já não era problema. A Arábia Saudita parecia bastante com o Catar, só que um pouco mais fechada, né? Então, chegando lá, eu trabalhei um ano e tive mais um desejo realizado daquela nossa lista do começo, né? Voltei na Itália e aí eu fiz um traslado, tá? Eu fui buscar um dos helicópteros do rei. Foi uma viagem que era para 4 dias, ela durou 6. Foi uma experiência maravilhosa, Murilo. Eu fui na Itália, na fábrica, decolei com o helicóptero de lá, fiz a aceitação da aeronave, inspecionei todo aquele checklist para você aceitar, o que está bonito, o que não está, aeronave VIP, né? Maravilhosa. E fiz o traslado, que eu acho que era a última coisa que faltava dessa lista minha, né, dos desejos, né? Então, uma viagem que era para 4 dias virou 6. A aeronave saiu da Itália, pousou em outro lugar na Itália, depois pousou na Grécia, dormi na Grécia, depois, no outro dia, fez mais 2 ou 3 pernadas, pousou no Egito, dormi no Egito, e depois chegou na Arábia Saudita. Imagina a cena, o helicóptero chegando, taxiando, indo em direção ao hangar, com uns 20 ou 30 árabes, todos vestidos de branco, né? Esperando o helicóptero chegar. Eu cheguei com roupa, com terno, né? Cheguei engravatado. Não, estava sem gravata, mas estava de terno, né? E mecânico, né? Assim, da manutenção, né? Então você abre a porta do helicóptero, aí vem uns árabes, colocam um colar de flores no seu pescoço, parabéns, e eu só fiquei dentro do helicóptero dormindo, né? Mas foi uma experiência muito boa, cara, uma experiência ótima. Ganhei medalha do helicóptero chegando. Então, assim, mais uma que eu coleciono na memória, né? É, Essa viagem, o que mais, cara? A cultura do local, a oportunidade de morar em mais um local. Fiquei um ano lá, né? Ano passado, voltei para o Brasil, né? Com esses 20 anos completados de aviação. A idade vai chegando, eu comecei na aviação com 39, né? Então, eu comecei com 19 Isso que eu ia falar, e 39, o que que... eu comecei tarde, né? Comecei com 19 e completei 39 para completar 40, voltei e falei, bom, acho que já está na hora, né? A gente não vai ficando mais novo, né? 10 anos fora é um tempo que pesa, né? Nossos pais ficam mais velhos, algumas pessoas, a gente perde algumas pessoas nesse caminho. Uma das dores de estar fora é uma impotência quando essas coisas acontecem, porque
é bastante complicado, você vai, enfim, você já entendeu do que eu falo, Sim, sim. né? Então foi hora de voltar, né? Foi a hora de pensar em alguma coisa aqui, é hora de ficar em casa, né? É, minha esposa está grávida, então nós voltamos com o intuito de agora a gente vai ficar em casa, acho que a gente já plantou, acho que a gente já colheu, agora a gente vai voltar e graças a Deus vamos escolher o que a gente vai fazer, né? Então tem alguns projetos pessoais, né? De novo, minha esposa já está com 4 meses, era o plano ter filho também, que não tínhamos, né? Então, graças a Deus, foi planejado o tempo no Brasil, foi planejado a ida e foi planejado a volta. Então, eu acho que nós fomos no tempo certo, graças a Papai do Céu, voltamos no tempo certo, né? Com toda essa bagagem, essa história para contar. A aviação é maravilhosa, é, mas estar com os nossos entes queridos e passar para o próximo capítulo dessa nossa vida é mais maravilhoso ainda. Exatamente. Pedro, assim, a tua história, ela é muito bonita, né? Eu estava pensando aqui, né? Olha como Deus trabalha na nossa vida, olha como a inteligência que Deus nos dá nos ajuda a planejar as coisas. Você, dentro de um ônibus, descobriu a aviação, um garoto, né? Entrou nessa maluquice, que é esse mundo, se destacou, Sim, né? Foi um bom profissional, fez boas amizades, conheceu o mundo praticamente todo, saiu do Brasil para se tornar chefe. Olha só, cara, que coisa espetacular, né? Só Deus pode explicar isso, né? Lógico que sem desmerecer, a palavra não é nem desmerecer, né? Mas sem deixar de lado o seu talento, a sua dedicação, né? O seu esforço para viver essa experiência toda, se tornar chefe lá fora. Então, assim, a inspiração desse podcast, né, desse programa que a gente está fazendo, é exatamente mostrar isso para as pessoas, principalmente para quem está começando. O quão bonita a sua história pode ser se você tiver a força de vontade, se você se dedicar, se você se planejar, que é exatamente o que você falou, né? Você hoje pode colher os frutos daquilo que você plantou. Você está tendo a tua vida com a tua esposa, né? Você, parabéns pelo teu filho aí, se Deus quiser, vai vir com muita obrigado. saúde aí, vai trazer muita alegria para sua família. E assim, e Deus te abençoe o tempo todo, cara. Cara, parabéns, assim, ó, top, muito legal escutar isso. Tenho certeza que vai ser exemplo para muita gente, cara, para muita gente. Ô, Murilo, eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Então, Papai do Céu sempre foi muito generoso, cara, desde a minha época de auxiliar, do início da aviação. Então, caras que trabalharam comigo lá, até hoje eu mantenho contato, né? Eu trabalhei com alguns profissionais ali, fui auxiliar deles. Trabalhei com eles no Catar, depois nos encontramos novamente em Abu Dhabi, nos encontramos novamente, né, com o Afonso, o cara que foi comigo, que eu trabalhei com ele, fui auxiliar dele aqui É em isso. Macaé, trabalhei com ele no Catar, encontrei com ele em Abu Dhabi e depois encontrei com ele na Arábia Saudita novamente, né? Na Arábia Saudita já ele em outra empresa, mas nos encontramos lá. Então, assim, cara, eu fui muito ajudado, tá? Eu tive profissionais muito bons. Eu sempre tive e tenho muita humildade de perguntar, cara, assim, ter oportunidade de ter conquistado certos cargos não mudaram minha mente. Eu continuava perguntando, eu continuava. Se eu não sei fazer isso, eu vou perguntar. Não importa o cargo que eu tô, porque esses caras que trabalhavam comigo ali atrás, o tempo também passou para eles. Então, se eu aprendi, se eles já tinham 20 anos de aviação, 20 anos depois, eles já têm 40. Então, eu trabalhei com caras muito experientes que eram meus professores e continuaram sendo. Porque eu adquiri bagagem, mas eles também, e eles já tinham quando eu comecei. Então, o meu respeito por esses profissionais antigos, né, é interessante, né, que a gente que começou cedo na aviação, a gente chega com 19 anos e a gente vê os antigões, né? Rapaz, mas o tempo é cruel, passa 20 anos, a gente já está virando os antigões, né? Tem essa também, né? É muito rápido. É.
Pedro, a gente já está chegando aqui no final, tá? Vamos entrar nessa parte final. É uma das partes que eu gosto de fazer. Eu estou tentando fazer um resumão junto com tudo aquilo que está acontecendo aqui. Dentro da aviação, falando de aviação, quem foi o seu maior professor? Um cara assim que você fala assim, pode ser um, dois, que você fala assim, cara, eu aprendi muito com essa pessoa. Olha, Murilo, a gente convive com assim, com tantos profissionais, a gente sempre vai ser injusto em citar só um, tá? Mas eu vou citar alguns, tá? Postura de trabalho, profissionalismo, aquilo de meter a cara. Esse cara talvez não saiba, tá? Mas o quanto esse cara me ensinou e me ensina, o Afonso, o Rodrigo Afonso, tá? Então, foi o cara que eu citei, é o cara que sempre esteve comigo e me ajudou demais, tá? Um outro cara que me ajudou muito também foi o Carvalho. O Carvalho me ajudou muito desde a época de auxiliar, tá? Seja de indicação para emprego, um cara que me ajudou muito. Outro que me ajudou muito foi o Vinícius, o Schirek, né? Eu conheci ele já na Omni, mas da Omni para cá, a parte de Portugal, ele me ajudou demais. Então, lá da época de auxiliar, voltando um pouco lá atrás, eu aprendi muito com o Luciano Sica e o Guepardo. Não sei se vocês. Conheço, claro, Guepardo. Então, fui Lenda da auxiliar aviação. deles. A primeira MGB que eu troquei foi com eles. Outro cara que me deu oportunidade, aquele cara que, pô, você que vai fazer esse trabalho, foi o Aron, um outro profissional que era inspetor da Sênior também, que me Conheci tirou do também. abastecimento, me colocou no helicóptero, toma ferramenta, é isso que você quer ser? Então agora você vai ser. Começou a jogar muito trabalho para mim, foi maravilhoso. Então, assim, eu tenho um time, cara, tem tantos caras bons, cara. Eu sei que tenho mais nomes para falar. Se você me der meia hora, eu vou ficar falando vários, mas É assim, difícil. esses caras. Outro cara já recente, tá? Já recente. O Paulinho, o Paulo Roberto, tá? O pessoal conhece ele aí desde da líder como Paulinho Tubarão. Então é outro cara, é o cara que quando eu estava em Abu Dhabi e vinha um serviço que, poxa, eu não. Como é que faz isso mesmo? Aí você lê o manual, mas sempre tem aquele bizu, né? Sempre tem aquele bizu. E era pro Paulinho que eu ligava. E ele sempre me ajudou. E o Odilon, tá? E, poxa, tem uma turma tão boa, cara. Aqui eu me sinto injusto. Tem Bruno, tem França, Bruno Mendigo, né? Pô, tem uma turma tão boa ali, cara. Eu amo Não, todo esse tá povo aí, parceiro. cara. Rapaz, é o que a gente está falando. Passa tanta gente boa, Deus coloca tanta gente boa no nosso caminho, né, cara? Porque sim. É E eu tenho certeza verdade. que o pessoal E, sabe que na hora assim a gente acaba não lembrando, mas assim, isso não se limita só a manutenção, né, cara? Tem cada piloto e coordenador de voo e despachante. Pô, piloto, gente boa demais. O Medeiros, não sei se você trabalhou com ele. não. Trabalhei com ele na Sênior, trabalhei com ele lá na Arábia Saudita também. Tem uma turma tão boa, cara. Pessoal, os comandantes me ajudaram tanto nessa minha carreira aí, mas é isso. Gratidão a todos aí. Legal. E você olhando para sua carreira, qual foi o seu maior desafio profissional? Pode ter sido uma manutenção grande, um translado, alguma coisa que você viveu. Olha, Murilo, eu acho que essa sequência de coisas que, quando você conquista algo e você põe mais um passo, quando você é auxiliar, quando você resolve fazer um curso e aí você consegue, você quer ser auxiliar, aí você é auxiliar, aí você quer ser mecânico. Aí você é mecânico, aí você quer ganhar mais na outra empresa. Aí quando você está ganhando mais, não, agora eu quero sair do Brasil. Agora eu quero ser promovido aqui. Eu acho que todos esses passos que você vai colocando e você vai subindo,
sempre você tem o próximo. Então, a motivação e a junção de tudo isso forma uma coisa muito grande, né? Assim, para citar uma coisa só, né? São Uhum. tantas vivências, né? A Que eu acho carreira que como um todo, né? o conjunto de tudo é o que é a parte maravilhosa da coisa, né? E, e você quando olha para tudo isso que a gente conversou aqui, é uma pergunta que eu gosto de fazer. O que que, o que que você pode falar sobre o que a aviação representa na sua vida, num todo, num contexto geral? O que que é aviação para você? Murilo, eu amo a aviação e eu amo o que a aviação me deu, sabe? Eu amei cada manutenção, cada passo que eu dei. Parece que eu estou falando em algo que ficou no passado, né? E um passado tão recente, né? Um presente. Mas, assim, eu acho que eu amo tudo o que eu vivi e o que a aviação me deu, sabe? Foi uma jornada muito boa, para ser bastante sincero. Eu não sei se eu volto, né? Como eu já contei, eu tenho alguns planos pessoais, mas eu faria tudo de novo, porque foi um período tão maravilhoso que me permitiu hoje estar onde eu gostaria de estar, vivendo o que eu gostaria de estar vivendo, na condição que eu gostaria de estar. Então, quando eu penso, poxa, não só financeiramente, né, que com a aviação que eu comprei a cadeira que eu estou sentada, não só isso, mas como aquela realização profissional, aquela do que eu me propus a fazer e fiz, entendeu? Então, a aviação representa o que eu sonhei e, graças a Deus, realizei profissionalmente. Que legal, cara, que bacana. Pedrinho, ó, cara, foi um prazer enorme conversar com você, tá? É, Ficaria aqui horas. Eu sei que a gente tem história aqui. Se eu começar a falar, você continuar, a gente vai terminar isso aqui daqui umas 15 horas no mínimo, porque é tanta É lembrança, verdade. né, cara? É tanta coisa assim legal. E o intuito é esse, é desbloquear essas memórias, é reviver um pouquinho dessas histórias, é deixar exemplos, é fazer esse arquivo que eu acho que isso faltava, porque assim, só para você entender um pouquinho, eu tenho 25 anos de profissão. O que eu conheci de gente boa, cara, o que eu conheci de gente legal, o que eu escutei de história encostado na caixa de ferramenta, sentado na porta do helicóptero esperando o passageiro, né, abastecendo uma aeronave. O que eu ouvi de história, o que eu escutei de coisa boa, assim, de enxergar algumas pessoas. E eu sempre tive isso na cabeça. Falei, cara, por que que a gente não registra isso? A ideia inicial era fazer um livro. Eu sempre falava, sempre falei assim, cara, eu vou escrever um livro, Sim. porque tem muita coisa boa. E acabou surgindo essa ideia. A ideia é exatamente isso, cara. Foi assim, muito legal essa conversa, foi muito boa. Parabéns pela tua carreira, parabéns pelas tuas escolhas, parabéns pela sua família, pelo seu filho que está vindo aí. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida. E talvez você não aguente ficar muito tempo longe, não. É só um palpite, hein? Só um palpite. Cara, Rapaz, eu já conversei com minha esposa, né? Ah, qualquer hora a gente pega uma missão curtinha, se aparecer um contrato curto de um mesinho, 2 meses em Abu Dhabi, você quer, ela já quer fazer a mala. Então, então, é é mesmo. provável, né? É provável, por que não? Ali na frente, né? Ali na frente, esses trabalhos curtos que aparecem, né? Então, seria um prazer, né? Vou já com a data para voltar. Aí é o plano ideal, né, Murilo? Então, poxa, cara, vamos ver, vamos ver. Cara, brigadão. Agora é com você. Se você quiser fazer alguma consideração final aí, despedir, mandar um abraço para alguém, Murilo, à obrigado vontade. pela oportunidade, cara. Obrigado pela oportunidade. Foi bom falar, né? Foi bom falar e parece que eu fui revivendo todos esses capítulos, né? Que estão guardados, mas quando a gente fala, a gente parece que revive, né? Então,
pô, parabéns pela iniciativa do canal. A ideia é ótima, né? Parabéns aí, poxa, Deus abençoe aí a iniciativa de vocês. O canal é muito legal, é muito interessante. Então, vão ter muitos mecânicos com histórias bem diferentes, cada um contando sobre a aviação com a sua própria visão, né? Então, isso vai ser interessante no final, né? Então, cara, a gente acabou não trabalhando junto, né? Eu te vi ali na Elivia, você estava numa empresa, eu na do lado, os hangares juntos. Depois eu me lembro de te ver na BHS. Isso aí. Então, então, assim, a gente se viu muito, não trabalhou na mesma empresa no mesmo tempo, mas Se esteve sempre conhecer. junto ali no hangar de Macaé, né? Isso. Então, assim, cara, poxa, Deus te abençoe aí no seu trabalho, tá? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Deixo o meu agradecimento aqui a não só esses profissionais que eu citei, mas todos aí com que eu convivi, né? Pessoal desde a Castleware, da Senior, da Omni, das empresas fora do país, né? Eu fiz boas amizades com pessoal de fora do país também, tá? Poxa, não só a manutenção, mas os pilotos. A gente não faz nada sozinho. Eu acho que eu conquistei algumas coisas muito boas que eu me orgulho muito, né? Mas nada eu fiz sozinho. Papai do céu foi sempre com todos os nãos que eu fui tendo na minha carreira, né? Por não conseguir uma coisa, eu fui conseguindo outras melhores, né? Sempre com a ajuda de amigos muito bons. Então, sou muito grato a Deus por essa carreira. E, pô, muito obrigado por poder estar falando isso. Obrigado por poder estar falando isso, ficar registrado aí para ali na frente, se Deus quiser, eu mostrar para minha filha, né? Pô, que bom, cara, amém. Se Deus quiser, se Deus quiser. E a gente não pode esquecer, eu já ia esquecendo, né? Dá pra gente aí duas sugestões para o próximo bate-papo, eles aceitando de bom grado, a gente vai fazer o convite, eles aceitando e a gente vai dando sequência aí nessa história. Não poderia ser diferente, né? Rodrigo Afonso, ou para os mais íntimos, como eu, o Panda. Panda, eu não lembrava disso, verdade. Então, e eu vou também indicar, deixar meu muito obrigado mais uma vez aí para esse camarada que eu tô com pane, eu não sei como resolver, é para quem eu vou ligar. Paulinho Tubarão, tá? O Paulo Roberto. Aí falar o Tubarão, o povo vai saber quem é, o Paulo Roberto. Obrigadão, cara. A gente vai fazer contato. Tomara que eles aceitem e tenho certeza que vão vir boas histórias. Cara, mais uma vez, brigadão. Fica com Deus aí. Um abração na família, cara, e até a próxima. Obrigado, Murilo. Deus abençoe e parabéns pela iniciativa, tá? Obrigado aí. Valeu, meu amigo.